Zacarias capítulo 13, versículo 7 diz assim: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. O tema da mensagem nesta noite é o profeta e a mensagem de morte. Nem sempre Deus levanta um profeta para dizer que haverá vida e vida com abundância. Nem sempre Deus vai levantar um profeta para dizer que as portas se abrirão. Nós falaremos disso também. Nem sempre Deus vai levantar o profeta para dizer que o teu cativeiro vai mudar. Nem sempre Deus vai levantar o profeta para dizer a porta da fornalha está abrindo e o tempo de cantar chegou. Não. Há momentos que Deus vai levantar o profeta para dizer: eu estou te mandando para a cova dos leões. Há momentos que Deus vai levantar o profeta para dizer: eu estou te mandando para a fornalha. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nós sabemos que, infelizmente, nos tempos atuais, há uma moda por aí de profetizar prosperidade, bênçãos e riquezas materiais. Glória a Deus que essa não é a verdade desta igreja, né? Glorificado seja o nome do Senhor, que não é verdade, não é uma realidade desta igreja, mas infelizmente é a realidade de muitas igrejas aí fora. Pessoas que se autotitulam profetas e profetizam riquezas materiais, não que Deus não possa dar, né? Nós sabemos que Deus pode e Ele dá, mas que nós temos que suar o rosto e fazer por onde, né? Não adianta nós queremos passar uma madrugada inteira de oração, começando 10 da noite, 11 da noite, parando 5 da manhã, ou 6 da manhã, ou 7 da manhã, esperar um carro do ano ou uma casa própria. Isso não vai acontecer. Se você quer uma bênção material, você oferta, você dá o dízimo, você abençoa o homem de Deus, você abençoa a mulher de Deus e, consequentemente, Deus fará na sua vida. Agora, se nós queremos bênçãos espirituais, aí sim, nós entramos no caminho da oração, da busca, do jejum, do monte, enfim, né? Eu estou fugindo um pouco aqui. Resumidamente, é necessário um ponto de equilíbrio entre os dois. Amém? Então, infelizmente, aí fora, eles profetizam que você vai ter o carro do ano, que você vai ter a casa própria, que a tua vida ela vai mudar no abrir e fechar de olhos, né? Só que Deus, Ele levanta os seus remanescentes para proclamar o reino dos céus. Enquanto existem pessoas que se autotitulam profetas e profetizam prosperidades a qual Deus não falou e que não é bíblica, porque a prosperidade bíblica é nada mais nada menos do que o equilíbrio de todas as áreas. Ou seja, a porta pode estar fechada, mas de alguma forma e de alguma maneira Deus vai suprir a tua necessidade. As coisas podem não fluir conforme você planejou, da maneira que você gostaria, mas os céus há de intervir e te manter no seu ponto de equilíbrio. Glória a Deus! Então, prosperidade é equilíbrio de todas as áreas. Mas estão pregando por aí o quê? Mensagens de autoajuda. Quem me conhece sabe que quando eu não estou no diamante eu sou terrível. Eu choro de soluçar, eu grito. E é isso mesmo. Aqui é onde o Espírito Santo de Deus está para nos consolar. E aonde Ele está, tem que ter liberdade. Aí vem uma geração que se autotitula profeta dizendo: você não pode ficar triste. Você não pode se abater. Allah entrou, ele embaraçado. E aí quando você chega e tem que chegar para uma mãe que está perdendo noites de sono e não está entendendo o porquê. E você tem que olhar dentro dos olhos dela e falar: se prepara. Porque você vai ter que enterrar alguém que você ama e você não pode se abater. E quando Deus chega para você e fala assim: olha, você vai profetizar provisão na vida daquela. Você vai profetizar provisão na vida daquele. Mas a sua casa, o seu armário, só Ele conhece. A sua despensa, né? Meu Deus, só Ele conhece. Só Ele sabe. Ah, irmão Cleito está pregando heresia, profeta Elias. O homem precisava de um sustento
O homem precisava de um socorro, o homem precisava de uma provisão, e Deus manda para ele a um lugar onde não tinha. Mas a palavra que estava na boca dele trouxe a provisão. Aleluia. A palavra que estava sobre ele trouxe o recurso. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você pode estar como a viúva do azeite. Eribaraçai. Pode olhar ao teu redor. Desculpe, irmão, porque a mensagem não mexeu comigo, e até o final você vai entender o porquê. Você pode olhar ao teu redor e não ver nada. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: alguma coisa você tem. Glória a Deus. Olha para quem está ao teu lado e diz para ele: você tem alguma coisa. E é isso que Deus vai usar. Aleluia. Os problemas vêm até mim, até você, para dizer: não está. Eu já tentei. Eu já tentei tantas vezes. Eu já sentei com esse ente querido, eu conversei, eu falei. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de relógio. Conversa vai, conversa vem. Mas ela não muda. Mas ele parece que não entende. Olha para quem está ao teu lado e diz para ele: tente outra vez. Glória a Deus. Quem sabe você entrou aqui falando: Deus vai levantar um profeta e vai parar aquele moço, vai parar aquela moça no ponto de ônibus, vai vir ao encontro dele naquele trabalho, vai vir ao encontro dela no meio da rua, e Deus está dizendo: eu vou usar você. Mas você vai precisar de coragem, porque tem que ter muita coragem para ir contra o catolicismo, tem que ter muita coragem para ir contra o espiritismo, tem que ter muita coragem para ir contra alguém que já tem as suas convicções, os seus paradigmas dentro de ti, dentro de si. Mas o Senhor, Ele ainda fala. E quando Ele fala, a terra treme. Eu estou assim porque Deus me visitou hoje dentro de casa. E é a segunda vez que Ele vem de uma forma diferente. Eu não vou explicar nem falar o que eu vi, porque ainda que eu tivesse as palavras adequadas, eu não poderia explicar. E ainda que eu tivesse as palavras adequadas, vocês não entenderiam. Mas eu vou ficar com a palavra. Precisamos entender que nem todo mundo que profeta, nem todo mundo que profetiza é profeta, mas todo profeta profetiza. Segundo os estudiosos da Bíblia, existe um conjunto de dons espirituais muito específicos que evidenciam o ministério do profeta. Segundo a Crônicas, capítulo 17, para você que quiser acompanhar, nós vamos ver Deus levantando Josafá com autoridade. Nós vamos ver Deus levantando Josafá para ser rei, e Deus vai confirmando o reinado de Josafá, ao ponto dos adversários dele temerem e não levantar guerra contra ele. Só Deus faz uma coisa dessa. Imagina, porque você tem inimigos poderosos, mas os inimigos recuarem, não ousar se levantar contra você por causa do temor de Deus. E aí Deus vem confirmando o reinado de Josafá. E o que eu quero que você entenda do capítulo 17 de 2 Crônicas é que, concernente às coisas de Deus, Josafá não era nenhum bobo. É isso que eu preciso que você guarde. É isso que eu preciso que você entenda nessa noite. Capítulo 17 de 2 Crônicas, Josafá não era bobo. Concernente às coisas de Deus. Por que isso, irmão? Porque no capítulo 18 de 2 Crônicas, nós vamos ver ele querendo fazer uma aliança com Acabe. Acabe, ele quer guerrear contra Ramote e Gileade, e quer que Josafá vá junto. Lembra do capítulo 17? Josafá não é bobo. Qual é a primeira coisa que Josafá faz? Consulta hoje a palavra do Senhor. E é aqui onde pecamos, eu sempre falo sobre isso. Porque nós chegamos a um patamar, nós chegamos a um nível de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Deus, que começamos a achar na ingenuidade ou por estar diante de tantas situações a qual Deus permite, que o que nós decidimos, Deus está decidindo conosco.
que o que nós fazemos, Deus está conosco. Por quê? Porque eu sou homem de Deus. Por quê? Porque ela levanta a voz dizendo, eu sou uma mulher de Deus, sou uma mulher de oração. Não. Há momentos na minha e na tua vida que nós precisamos descer à casa do olheiro e consultar para procurar saber qual é a vontade de Deus. Aleluia. Porque, irmão Cleito, você está ouvindo de alguém que ousou ir, não poucas vezes, contra a voz de Deus. Dura coisa é ir contra a voz de Deus. Você está ouvindo de alguém que passou. Você está ouvindo de alguém que aprendeu da pior forma. Foi muito desagradável. Não devemos ir contra a voz de Deus. Josafá vai dizer, consulta os. Por que Josafá fala isso para Acabe? Porque os profetas se reuniram e a palavra era uma só. Vai conquistar, vai prosperar, vai vencer. Lembra do capítulo 17? Josafá não é bom. Ele olha aquilo e fala, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí o que ele vai fazer? Consulta hoje a palavra do Senhor. Os profetas se reuniram. E o que estava na boca dos profetas? Uma palavra de mentira. Qual era a mentira? Vai conquistar, vai prosperar, vai vencer. Aí o enviado do cão, desculpe o termo, vem até Micaías, porque Josafá falou, ainda há alguém que nós possamos consultar a vontade do Senhor? Aí vão até Micaías e Acabe já vai dizer, ó, esse aí nunca fala coisa boa. Aí ele vai tentar intimidar o profeta. Vai chegar até ele e vai dizer assim, olha, lá nós viemos aqui te buscar e vamos te levar, mas já tem um sistema, já tem uma palavra, seja então a tua palavra igual a deles. Eu vou resumir porque eu tenho que correr, tem muita folha aqui e vou esmiuçar na parte 2. Hoje o que importa é a essência da mensagem. Aí eu vejo agora Micaías na condição de profeta, ele e Deus, humanamente falando, sozinho, contra todo um sistema. E ele vai. Após alguns acontecimentos que eu não vou esmiuçar, porque eu preciso correr, eu estou na primeira folha ainda, ele vai dizer, escute, vi a todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm, torne cada um em paz para a sua casa. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 16. Profeta Micaías vai contra o sistema. Profeta Micaías vai contra aquilo que os profetas estavam profetizando. A proposta para o profeta era, lá já há uma palavra, então seja a tua palavra igual a dele, só que não dá. Não tem como. Explica melhor, irmão, que eu vou explicar. Quem Deus chamou e vocacionou para ser diferente, nunca será igual. Aleluia. Eu vou repetir. Quem Deus escolheu, chamou e vocacionou para ser diferente, nunca será igual. Eu tenho um recado para a geração que Deus está levantando aí, os jovens principalmente. Para de tentar ser igual a amiguinha A. Para de tentar ser igual a amiguinha B. Para de tentar querer entrar na rodinha, na panela. Para de tentar ser legal. Para de querer tapinha nas costas dizendo, olha, tu é maneira. Você é maneiro. E coloca algo na sua mente nesta noite.
Deus te escolheu e te chamou para ser diferente. Fazer a diferença é ser chamado de santarrão. Fazer a diferença é pessoas que não te conhecem dizer é metida. Fazer a diferença é exatamente isso. É ter pessoas que não conhecem a tua história, não conhecem a sua trajetória e tirar conclusões precipitadas. Mediante aquilo? Aí o profeta Micaías começa a correr. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Então disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Isso nós vamos esmiuçar na parte do livro. Versículo 26 e 27, 2 Crônicas, capítulo 18. Assim diz o rei: metei este homem a sentença sobre Micaías por falar a verdade, na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. Aí a coisa já estava ruim para o lado dele. Em vez de ficar com a boca fechada, o que ele me faz? Se o Senhor tornar em paz, Deus não falou por mim. 1 Reis, capítulo 14. Versículo 1, 2 e 3. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. A mulher de Jeroboão recebe instruções para ir até o profeta Aías. E o seu marido diz: ele há de te declarar o que há de acontecer com o menino. Lembra do tema da mensagem? O profeta e a mensagem de morte. Escute, 2 Reis capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Não, perdão. 1 Reis capítulo 14, versículo 12. Disse o profeta Aías à mulher de Jeroboão: tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Quando você colocar os teus pés na cidade, o menino morrerá. E conforme o profeta Aías falou, assim aconteceu. 2 Reis capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Acasias cai pelas grades de um quarto alto, adoece, e manda seus mensageiros a consultar o Deus de Ecrom para saber o que vai ser daquela doença. O que vai se suceder daquela enfermidade. Elias, Deus visita Elias e fala para ele ir até os mensageiros e dizer: ó, vai ao rei. E diz: assim diz o Senhor, da cama que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. E conforme o profeta falou, assim aconteceu. Zacarias capítulo 13, deixa sua Bíblia aberta aí por gentileza. Nós vamos se agarrar à expressão a fonte que promove juízo. Está no versículo 1 de Zacarias capítulo 13. O texto faz menção de uma fonte aberta, com o propósito de remover impurezas. Escute, alguns estudiosos acreditam, repito, alguns estudiosos acreditam que a impureza está ligada à iniquidade, podendo ter ligação com idolatria, adultério e rituais ilícitos. Zacarias capítulo 3, versículo 7. No final do versículo, para você que está com a Bíblia aberta, nós vamos nos deparar com a seguinte expressão: volverei a minha mão para os pequenos. Simbolicamente falando, a espada vai ferir os que pensam que são grandes. A espada vai mexer naqueles que pensam que são intocáveis. Versículo 9 de Zacarias capítulo 13. Aos que sobreviverem, versículo 9 de Zacarias 13, e permanecerem após o juízo, serão primeiro provados, segundo purificados, me invocarão, eu ouvirei e direi: é o meu povo, diz o Senhor na sua palavra.
Zacarias capítulo 13, versículo 2 ao 6. Segundo alguns comentaristas bíblicos, em Israel, ninguém, repito, ninguém escapou da condenação do Senhor através dos profetas. Nem mesmo os próprios profetas, Jeremias e Ezequiel, receberam ordem de acusar colegas profetas de estarem corruptos até a alma. Para você que quiser acompanhar Jeremias capítulo 22, versículo 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 6 e 8. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, escute com atenção, filho do homem, porventura, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, e vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Preste bastante atenção. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Zacarias capítulo 13. Quando nos deparamos com a expressão os profetas e o espírito imundo, segundo alguns comentaristas bíblicos, qualquer inspiração que aqueles profetas julgavam ter trazia mais influências sobre o país. Vale ressaltar que isso, segundo os comentaristas bíblicos. Zacarias capítulo 13, versículo 4 e 5. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, e dirão: não sou profeta. Eu vou repetir. E acontecerá que naquele dia os profetas se envergonharão da sua visão e dirão: não sou profeta. Com base nisso, simbolicamente falando, podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? Existem pessoas que só é profeta até estar diante de um verdadeiro profeta. Eu vou repetir. Existem pessoas que são profetas até estar diante de um verdadeiro profeta. E aqui nós podemos abrir um parênteses. Que parênteses é esse, irmão Cleiton? É porque na verdade nunca foi profeta, e sim feiticeiro. Zacarias capítulo 13, versículo 7 ao 9. Escuta. O Senhor chama a espada, segundo comentaristas bíblicos, repito, segundo os comentaristas bíblicos, o Senhor chama a espada para que mate o pastor. O rebanho sem líder se dispersa, passa por muitas dificuldades e perdas. Eu vou repetir. O rebanho sem líder se dispersa e passa por muitas dificuldades e perdas. Que espada é essa, irmão Cleiton? Está aqui a espada. Eu posso errar. Eu posso falhar. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado. Vai. Eu estou te olhando aqui. Isso. Agora olha para o outro. Dá uma olhadinha para o outro lado. Isso. Essa pessoa que você acabou de olhar, essa pessoa pode falhar com você.
este homem, esta mulher, este moço, esta moça, porque nós somos seres humanos. Mas a espada, ela não é. A palavra, ela não mente. Quando ela vem, quem já me viu pregar a espada, quando ela desce, ela corta de onde? De cima? De cima? Escute, quando a espada vem, ela não olha grau de parentesco, nem cargo eclesiástico, o tempo de ministério, o tempo de igreja. E a mensagem dela é absoluta. Quem já me viu pregar antes vai se lembrar que a espada, quando ela vem cortando de cima para baixo. Ou seja, pastor, pastora, bispo, bispa, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa e assim sucessivamente. Até chegar no novo convertido e na nova convertida. Se na espada, que simboliza a palavra de Deus, estiver escrito morte, é morte. Se na espada, que simboliza e representa a palavra de Deus, estiver escrito correção, é correção. Se na espada, que simboliza e representa a palavra de Deus, estiver escrito livramento, é livramento. Partindo destes 3 princípios, primeiro princípio, a espada está escrito morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Estou terminando, não se preocupe. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Partindo do princípio que na espada está escrito morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Partindo ainda deste princípio, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Glória a Jesus. E se na espada tiver escrito correção, irmão Cleiton? Hebreus capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção de Deus, Ele vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Provérbios capítulo 15, versículo 32. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Terceiro, se na espada estiver escrito livramento, 2 Samuel capítulo 22, versículo 18. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Salmos capítulo 34, 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. O que você quer passar, irmão Cleiton? Deus não fará nada sem antes ter revelado aos seus profetas. E nem todo mundo que profetiza é profeta, mas todo profeta profetiza. Voltando ao versículo 1 de Zacarias 13, para você que está com a Bíblia aberta. Para amenizar, vamos falar sobre a fonte. A mesma fonte que promove o juízo é a fonte que promove perdão, restauração e purificação. Eu vou encerrar aqui, estou acabando. Só que antes de falar disso, nós vamos falar da fonte que promove provisão. Quando todas as portas estiverem fechadas, eu quero dizer para você que há uma fonte. Olha para quem está do outro lado, diz para ela: há uma fonte. Oh, aleluia!
Quando todas as portas estiverem fechadas, há uma fonte. E dessa fonte jorra provisão. Primeiro, essa fonte jorra perdão. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem é a fonte, irmão? Jesus. Repita comigo, Jesus. Jesus. Tá, pode ser melhor. Jesus. Jesus. Estou terminando, não se preocupe. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. A fonte promove perdão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a mim, sobre a tua vida. Tem perdão de Deus para mim, para a tua vida hoje. Receba o perdão de Deus. Você é amada pelo teu Deus. Você é amado pelo teu Deus. Eu estou falando com pessoas que teve que encarar desprezo do pai. Eu estou falando com pessoas que teve que encarar rejeição de sua mãe. Eu estou falando com pessoas que em algum momento da sua caminhada teve que sentir a dor do desprezo e a dor da rejeição. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer para você que você é amado e você é amada pelo teu. Glória a Deus. Segundo, não se preocupe, só são 3. A fonte promove restauração. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Redobre sua atenção, por gentileza. Estou acabando. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Vou repetir. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Glória a Deus. É Deus dizendo, dessa mesma fonte vai jorrar restauração. Glória a Deus. Sabe o que Deus falou comigo quando Ele me deu essa palavra? Deus me deu 2 verdades para liberar sobre a igreja. A primeira, Deus falava assim, ó, você não vai definhar. Olha para quem está ao teu lado e diz para ela, você não vai definhar. Escute, alguns dos significados da palavra definhar é perder a força, debilitar-se. Eu estou falando alguns dos significados. Estar abatido, fraco e magro, ou fraca e magra. Deus está dizendo, você não vai definhar. A única coisa que eu posso fazer menção pelo meu pouco conhecimento é o câncer. É a única doença que eu conheço e que já vi fazer uma pessoa definhar. Eu sei que quem conhece e trabalha na área conhece várias outras doenças que podem levar uma pessoa a morrer, mas definhar antes de morrer. Mas eu particularmente eu vou fazer menção do câncer porque é que eu conheço. Se alguém for acometido de um câncer, se um homem, uma mulher, um rapaz ou uma moça for acometida de um câncer e Deus não quiser curar, esta pessoa vai definhar antes de morrer. Eu sei que existem várias outras doenças muito capazes de fazer isso a uma pessoa, mas sobre a minha e a tua vida está uma palavra. E Deus está dizendo, eu não vou definhar. Você não vai definhar. Glória a Deus. E com base nisso, porque não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que Jesus vem e que alguns de nós não conheceremos a morte. Esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Não vou entrar por essa linha porque eu realmente já estou terminando. Mas sobre esta palavra, de que eu não vou definhar, de que você não vai definhar, podemos fazer menção de uma verdade, porque sabemos que ela vem. Ela vem. A morte
vem. Eu estou aqui agora, foi falado isso na reunião, mas eu não sei o amanhã. Amanhã eu posso sair, sofrer um acidente de carro e partir e falar, mas era homem de Deus, era um jovem abençoado, trabalhador. Não sabemos a hora, mas sabemos que nós que conhecemos a Cristo, que temos parte no pão e no cálice, nós estaremos com Ele, porque morreu, segue-se o juízo. Vamos lá. Sobre esta palavra, eu não vou definhar, repito pela última vez, prometo. Você não vai definhar. Nós podemos fazer menção de uma verdade. Isso é rema. O que é rema, irmão Cleiton? É uma palavra declarada. E para quem não sabe, é a palavra rema que faz as coisas mudarem. É a palavra rema que faz as coisas acontecerem. Quando Pedro andou sobre as águas, ele andou porque sobre a vida dele foi liberado a palavra rema. Vem. Quando os pescadores lançaram a rede, eles só pegaram uma grande quantidade de peixe, porque uma palavra rema foi liberada dentro daquele barco sobre a vida deles. Senão, com certeza o milagre não aconteceria. E qual é a palavra rema, irmão Cleiton? Partindo do princípio que eu não sei o dia, vocês não sabem a hora, mas sabemos que vem. Partindo deste princípio, enquanto a morte não chega, o Senhor te dá saúde. Tu que te calabadaçai. Hoje eu vou tirar isso aqui. Enquanto a morte não chega, o Senhor te dá saúde. Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz para ela, Ele sara as tuas chagas. Olha para ele e diz, é hoje. Aleluia. Talvez você esteja esperando eu rodar, botar a mão no teu ombro e dizer, assim te diz o Senhor. Mas eu quero liberar algo sobre a tua vida. A palavra de Deus ainda é o suficiente. Glória a Deus. E tem alguns que aqui estão, que Deus ele vai entrar com uma restauração de tal jeito, que é no nível de Ananias, Misael e Azarias, nem cheiro de fogo vai ter. Vão olhar para você e vai dizer, não, tu não passou por isso tudo não. Terceiro, e termino aqui. Da fonte jorra purificação. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Perdão. No temor do Senhor. Com a permissão do pastor, eu peço que a igreja se coloque. Quem sabe alguns do que aqui estão já passaram pela dor. Quem sabe alguns do que aqui estão tiveram uma, duas, três. A Bíblia diz que amigos mais chegados e irmãos. Quem sabe Deus tem poupado a sua família, a sua parentela de sangue, mas você perdeu pessoas que é como se fossem da sua família. Mas eu quero dizer para você que o Consolador, Ele está aqui. E Ele conhece a tua dor. Irmãos, quando ouvimos de morte, nós olhamos para duas coisas. Ou para aquele e aquela que está mais debilitado, ou aquele e aquela que é o mais velho da família. Eu tenho um conselho, Salomão vai dizer que na multidão de conselhos se acha a sabedoria. Eu tenho um conselho para você. Não tenta adivinhar de onde vai vir, mas tenha certeza de que ela vem. Só que se tiver um, eu não disse 2, 3, 5, 10, eu disse um.
Se tiver um disposto a subir o monte, se tiver uma disposta a ficar orando, se tiver um disposto a pagar o preço, Deus ainda muda a sentença. E tem sentenças sendo mudadas aqui hoje. Eu tenho ciência do que eu estou falando. Tem gente que ia assinar o divórcio, mas Deus está dizendo, eu estou intervindo. Eu vou repetir porque o Espírito Santo de Deus está me ordenando. Tem gente que iria assinar o divórcio, mas Deus está dizendo, eu, o Senhor, estou intervindo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Espírito da verdade, essa fonte jorra restauração, essa fonte jorra perdão. Ah, Senhor, disse Josafá, consulta a palavra do Senhor hoje, perdoa hoje. Ah, eu vou repetir porque eu senti um peso de glória no ambiente. Perdoa hoje, abraça hoje, diz que ama hoje. Oh, eu sinto essa graça quebrando a força do ódio aqui. Eu sinto uma graça quebrando a força do rancor. Eu sinto uma graça quebrando a força do ressentimento em nosso meio aqui. Rene pronto floto que te calamante, rene playoshi, calablando estu e canto fly. Hoje ele está falando com a igreja na brisa. Rene pronto floto que te calamante, rene playoshi. Alai cho eribarasai. Deus está dizendo, a fonte vai promover juízo, mas ninguém vai definhar. Eu não sei se essa palavra é para você, se é para alguém que ficou no leito de cama em casa, mas Deus está dizendo, quem estava em cima, eu não sou eu, é a palavra, quem estava em cima de uma cama vai levantar. Tu que decalabada sai. Quem estava tendo crises de coluna, essas crises vão cessar, essas dores vão sumir, porque há uma intervenção dos céus e Ele está dizendo, é hoje, é sobre esta palavra